os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 21, de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 11. E nós vamos estar vendo hoje a segunda pesca, a pesca maravilhosa. Então está escrito assim na palavra do Senhor. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, filhos de Zebedeu, André e Filipe, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Disseram eles: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se como uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Amados de Jesus Cristo, antes, quando falávamos a respeito da primeira pesca, nós falávamos em os personagens mesmos no ofício que tinham de subsistência, ofício de pescador. E aqui nós vemos de novo eles em atividade pesqueira. Porém, em um período posterior a quase 3 anos e meio depois daquela primeira pesca. Aqui é usado Tiberíades, que é o mesmo lugar, o mesmo mar na Galileia, que ele tinha alguns nomes. Mas o que acontece aqui, de que esta é a terceira vez que Jesus vai estar com eles. Mas como assim, pastor? Eles ficaram 3 anos e meio junto com Cristo,
E o senhor vem me dizer que a terceira vez que Jesus vai ao encontro deles? Sim, a terceira vez depois de ressurgir. Aqui Cristo está ressurreto. Aqui eles já passaram um tempo a serviço de Jesus. E aqui é aquele tempo em que ainda não havia descido o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus ainda não tinha assuntado aos céus. Então eu creio que, por não terem nada o que fazer, foram pescar. Foram em um lazer, pescar peixes, que é alguma coisa que fica. Quando alguém tem uma profissão por muito tempo e ele para temporalmente, o que fazer? Voltar àquilo que se fazia antes. E o que eles faziam? Eles pescavam. Mas o que Jesus Cristo disse para eles na primeira pesca? Vinde, que eu vos farei pescadores de homens. E amados de Jesus Cristo, eles estão no ministério de Jesus Cristo formados. Viram a manifestação do amor, da graça e da misericórdia de Deus, tudo aquilo que Jesus realizou. Então são homens totalmente diferentes daqueles os quais Jesus veio ao encontro para fazê-los seus discípulos. Mas acontece que Jesus morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Mas os discípulos tinham seus familiares, tinham as suas necessidades e voltaram. E é impressionante que é mais uma noite fora de casa, trabalhando e sem resultado. E como é difícil, mesmo em uma pesca de lazer, como hobby, ir buscar peixe e ter que passar no mercado para comprar, para levar peixe para casa. Quantas pessoas fazem isso? Fazem ou não? Quem é pirangueiro sabe como é que funciona. Tem dia que o rio não está para peixe, que a lagoa não está para peixe, que o mar não está para peixe. E com todo o conhecimento que essas pessoas adquiriram ao longo da sua jornada como profissionais da pesca, não tinha a tecnologia que nós temos hoje nos nossos dias. Hoje tem sonares. Hoje você coloca o sonar na água, você vê onde é que está o peixe. Mas muitas vezes o peixe está e você não consegue pescar de anzol. Então tem que ser só de rede. Mas o fato é de que o Senhor Jesus Cristo na praia, vendo eles voltando, outra vez de dia, e Jesus não é irônico aqui, mas pergunta para eles, puxando o assunto: pescaram? Nem um peixe. Nem um peixe. Coincidência, né? As coincidências muitas vezes acontecem para as cristocidências. Então, na primeira vez não tinham pescados, na segunda vez não tinham pescados, mas quem está esperando eles na praia? Agora Jesus Cristo está com o corpo que não é físico, é o corpo glorificado. Então, a distância que eles estavam, eles não entenderam a voz, não as discerniram, e a distância que eles estavam não visualizaram. Mas,
como sugestão de alguém que está aconselhando a lançar de novo a rede do lado direito. E assim fizeram. Instantaneamente, em um ato de, creio que de lembrança daquilo que Jesus já havia lhes falado. E às vezes quando nos falam alguma coisa, nos remete a pensar em alguma coisa que já nos aconteceu. Então, embora não houvesse nitidez para uma visualização e reconhecimento, havia uma memória afetiva de uma situação parecida em que eles estavam, e como Jesus Cristo havia morrido, sido sepultado, e aquela lembrança, por certo, os motivou. Não estou afirmando que sim, mas eu tenho liberdade de pensar, e lançaram as redes. Lançado as redes do lado direito, instantaneamente, quando o peixe bate na rede, o pescador vê a movimentação da rede. Você, quando vai correr as redes, você já, com a canoa, você já vai chegando, você vê os pontos onde tem peixe, porque a boia em cima começa a mexer. O peixe malhou, se enroscou. Então, jogaram na água e instantaneamente a rede se encheu de peixes. O que eles foram fazer? Pescar. Na força do homem, na experiência humana, na força da carne, não conseguiram nada. Às vezes, irmãos, não é a nossa competência, não é a nossa capacidade, aquilo que nós aprendemos durante a nossa vida e somos experientes. Às vezes a nossa experiência, com toda a que adquirimos empiricamente durante a nossa jornada, não é suficiente para que nós obtenhamos sucesso. E aquele lazer se torna em mais uma aventura que não teve êxito. Mas a partir daquele momento, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque em um tempo de não mais do que 10 minutos, aquilo que se fez a noite inteira e não se conseguiu, eles conseguiram. Obra de Deus, intervenção de Deus, então, mais um milagre aconteceu. Para aqueles que julgam que Jesus Cristo morreu e que está no céu e que não faz mais milagres, é que Jesus aqui mostra que continua sendo o mesmo. E ele ainda continua com o seu cuidado para com os seus. Isso aqui é cuidado de Deus. São 7 homens. São 7 homens indo pescar. Aqui não há nenhuma menção onde estão os outros 4, mas aqui estão 7 homens pescando. 7 famílias esperando. Por certo, pessoas aguardando para fazer a sua primeira alimentação do dia. E amados de Jesus Cristo, quando as redes se encheram,
o problema deles acabam. Por quê? Houve uma intervenção. Houve um milagre. E aí, eles têm víveres para se manterem vivos. Questão de sobrevivência. Então, amados de Jesus Cristo, quando isto acontece, João, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E a forma como João diz a Pedro nos faz reportar a primeira pesca na condição em que Pedro veio à presença de Jesus Cristo e se dobrou. Mas por estar distante e por estar a leitura aqui nu, mas comentaristas que querem passar o pano, diz semi-nu, ao ouvir de João que era Jesus, ele colocou a sua roupa e os outros e lançou-se ao mar. Quando Jesus era vivo, quando Jesus era 100% homem, ele disse para Jesus: afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Agora Jesus, que é Deus, que está glorificado, com um corpo sem sangue, ressurreto, ele está em uma distância e ele tem temor, ele tem reverência e ele sabe que Jesus ressuscitou. E sabe que ele continua, embora tenha estado com Jesus 3 anos e meio, ainda homem, falível, mortal e pecador. E está ali aquele que é santo. E aquele que é santo os está esperando na praia. Amados, existem coisas que nós não podemos nem sonhar e nem pensar. Mas imagina você, sem pescar nada, passando a noite inteira, sem identificar, saber que alguém que morreu e ressuscitou está te esperando na praia. Só Jesus sabe o que passou na cabeça do apóstolo. E é impressionante que Jesus continuou esperando ele e os discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. O que é côvado? A medida em côvado. É daqui, ó. Daqui aqui. Isso é um côvado. Então, eu creio que cada um tem uma medida, mas tem uma padrão, né? Então, isso é um côvado. Então, a 200, deve ter a média de uns 60 centímetros, né? 1.200 metros de distância. E aí, tinha, nesta rede, 53 peixes, né? Grandes peixes. Tilápias São Peter. E é impressionante aqui, gente, olha. Eles foram pescar e não tinha pescado peixe nenhum. Obedeceram ao mandado, encheram as redes. Jesus os esperava à praia
com uma fogueira acesa e assando um peixe. Jesus não precisava de rede, Jesus não precisava de caniço, e ali não há nenhuma menção bíblica de que tinha algum pescador à praia. Eu creio que para Jesus pescar ele só fazia assim, o peixe pulava fora. Ou fazia assim. Você não, você. Agora, o que impressiona aqui é que na outra pesca fala de uma quantidade grande, abundante em pescados. Por que não se falou o número antes? E agora fala em 153. Amados de Jesus Cristo, agora eles são pescadores de almas. E se nós formos em Atos, nós vamos ver que tem uma pesca tremenda e maravilhosa. De almas. E ali é mencionado quase 3.000 almas. Então Jesus ele vai colocando para os discípulos a importância da individualidade de cada ser. Acostumados com quantidades, com montantes, pescamos um monte. Não. Um a um. E isso é muito importante. Bom, desde a minha infância, pescadores e pirangueiros. E desde menininho, eu ouvia os senhores, os pescadores, dizendo que eles não contavam os peixes que pescavam porque isso impedia que se pescasse mais, isso dava azar. Então não se contava peixe. Quantos peixes você pegou? Pega uns peixinhos aí. Só se contava os peixes depois que a pesca acabava. Mas isso era por superstição, né? Por mau agouro, não contar os peixes, porque isso tem em vários segmentos essas questões. Mas aqui Jesus faz questão de mencionar o que aqueles discípulos pescaram. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. Cada alma é preciosa aos olhos de Deus. Aqui é uma outra lição para aprendermos. Em vez de agradecermos o monte de bênção que a gente recebe, como lá naquele hino, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então eu não tinha nenhum, e agora nós temos 153 peixes para dividir por 11. Estavam 7, mas eram 11. Se nós colocarmos aí 11 peixes para cada um, a gente vai cortar um pedacinho de um para emendar com o outro para chegar. Mas, para quem não tinha nada, para quem apenas ia por lazer, por esporte, para se recordar, ou por imposição das mulheres que estavam em casa, quero mistura. Não tem mistura. O que eles sabem fazer? Pescar.
E aí, amados de Jesus Cristo, nós vemos a importância de agradecermos a Deus por cada bênção que Ele nos dá. Porque o fato de estarmos aqui é um milagre e não é uma obra do acaso. E é importante nós sabermos que em cada atividade nossa tem alguém nos esperando. Tem alguém se importando com a gente e observando se a gente tem sucesso ou insucesso. Eu vou dizer para você que Deus não se contenta com o seu insucesso. Se assim fosse, Ele deixaria os seus discípulos voltarem até a praia e Ele tinha poder para, quando eles chegassem até a praia, operar um milagre de encher o barco de peixes sem que eles... Olha a importância do trabalho. Mas já que ele operou o milagre, por que precisou botar as redes? Se ele tinha um peixe assado lá e não tinha nenhum caniço. Às vezes a gente espera Deus fazer tudo para a gente. Não que a gente ajude a Deus, mas vive na dependência de Deus para ser suprido por Deus. Ele operou milagre? Operou. Ele tinha o peixe lá? Tinha, mas vem cá. São mais 7. Então, vocês trouxeram os peixes? Traga aqui alguns para a gente assar. O fogo está aceso. Então, quando a gente olha estes textos aqui, estes milagres, e ali, naquela mesma localidade, naquele mesmo lugar, e por isso, hoje nós estamos dentro do não temas quando não temos, porque quando não temos, esse nosso temor de Deus, que é explicitado aqui por Pedro, tanto na primeira quanto na segunda pesca, é de que agora as coisas mudam. Agora Deus está presente. Agora tem vitória. Agora tem conquista. Então, amados de Jesus Cristo, aqui vem a lição desta quarta reunião da 44ª Santa Convocação. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós poderíamos, antes de fazer qualquer coisa, convidar Jesus Cristo para estar indo com a gente. Porque quando Jesus Cristo está presente, as coisas são diferentes. Quando nós estamos sozinhos, na força do eu, na capacidade do eu posso, do eu faço, do que eu tiro de letra, do que... Não vamos deixar Jesus nunca na praia. Seria uma noite muito mais agradável, seria uma noite muito mais produtiva, se Jesus estivesse com eles no barco. Então, amados de Jesus Cristo, tudo aquilo que a gente vai fazer, vamos começar a convidar Jesus para ir com a gente? Jesus tem mais o que fazer, pastor? Mas ele não tinha mais o que fazer? Onde é que ele estava? Na praia. Desde que hora? Só ele sabe. Eu creio que na
a ansiedade de pegar peixe, nem para a praia olharam. E 1.200 metros não é tão longe assim que não se possa ver. Pelo menos um vulto. E aí só depois que as coisas acontecem que é Jesus. Mas como? Tinha um pão. Quem é o pão? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Tinha o pão. É aquela multiplicação, lembra? Que eles estavam brigando porque tinha só um pão. Então nós devemos, irmãos, a confiar ainda mais em Jesus Cristo e aprendermos, porque no aprendizado os milagres se tornam mais acessíveis, mais contínuos, que sempre precisaremos de um milagre. Sempre precisaremos daquele que pode operar milagres. Não tem como. Estamos em um mundo dele. Então, ele pode nos dar muito mais daquilo que pedimos e do que pensamos. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, tá? A gente tem que trabalhar. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite cedo vem. A gente tem que trabalhar. Vamos orar. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor, no nome de Jesus, por mais este milagre que é possível acontecer com cada um de nós. Não somos pescadores, nós temos outras atividades, mas também agimos na carne quando deveríamos agir no Espírito. Então quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que opere um milagre na nossa mente de compreender, de guardar e de sempre vir a nossa lembrança no nosso coração de que, estando com o Senhor, milagres acontecem. Eu oro no nome de Jesus. Amém.